Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o livro de Juízes da Bíblia. Estamos agora no capítulo 6. Neste capítulo 6 nós vamos encontrar um novo juiz e o seu nome é Gedeão. Gedeão é um dos juízes mais interessantes que nós encontramos neste livro. Ele é um homem dedicado a Deus, um homem que procura as orientações em Deus. Mas ao mesmo tempo é mais uma vez um simples homem, fraco com as suas dificuldades. Ele e os outros todos os juízes que nós encontramos são de facto homens e mulheres que se dispuseram nas mãos de Deus para ser usados. Vemos também, por exemplo, neste mesmo livro, Débora como uma mulher de Deus dedicada a servir a Deus de uma forma extraordinária. No entanto, todos eles tinham algum aspecto mais peculiar. Todos eles tinham imperfeições, todos eles tinham fraquezas. Na realidade, eles eram homens e mulheres comuns. A grande diferença é que eles se colocaram nas mãos de Deus e por isso foram usados de uma forma extraordinária em tempos de crise. Esta é a grande diferença entre os juízes e os outros. No fundo, ainda hoje, todos nós podemos ter esta relação com Deus. E quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, de facto, coisas extraordinárias podem acontecer à nossa volta. Mas nós vamos então pegar no livro de Juízes e vamos ler a partir do verso 1 deste capítulo 6 deste livro. Então, se você tiver a sua Bíblia, pode pegar nela e juntos vamos ler estes textos. Diz assim a palavra de Deus. No entanto, novamente o povo de Israel começou a prestar adoração a outros deuses. E mais uma vez o Senhor permitiu que os seus inimigos os castigassem. Desta vez foram os midianitas e durante 7 anos estes foram tão cruéis com os israelitas que tiveram de se refugiar nas montanhas, indo viver para cavernas e esconderijos. Vemos aqui mais uma vez que esta história da nação de Israel se repete. É uma velha história. Os filhos de Israel se afastam dos caminhos de Deus e depois se arrependem e Deus traz salvação. Após 40 anos de paz, liberdade, que o povo havia experimentado há bem pouco tempo, eles continuaram a afastar-se dos caminhos de Deus. Deixaram de olhar para Deus, começaram a adorar a outros deuses e foram entregues então a este povo, os midianitas, para que de alguma forma eles se pudessem lembrar quem é o seu Deus, para que de alguma forma eles se pudessem recordar que a sua relação com Deus é muito mais importante do que os falsos deuses. Na realidade, ainda nós, muitas vezes hoje, fazemos também isso. Muitas vezes só nos lembramos de Deus quando acontece alguma situação difícil na nossa vida. Então, é a altura de procurarmos Deus, de nos voltarmos para Deus, para podermos então iniciar ou reiniciar essa relação com Deus. O sofrimento era tal que o povo de Israel aqui vivia escondido nas cavernas. Viviam de facto quase como animais, pois não tinham condições de estar nas suas próprias casas. Vamos continuar a ver o verso 4 e 5 e diz assim: Quando semeavam os campos, vinham bandos de Midian, de Amaleque e de outros povos vizinhos, destruíam as searas e pilhavam toda a região até Gaza, não deixando uma migalha para comer, levando tudo o que era gado, carneiros, bois, jumentos. Estas hostes inimigas chegavam montadas numa multidão de camelos que nem podiam contar, e só deixavam a terra depois de terem completamente devastado e saqueado. Israel ficou assim progressivamente reduzida à miséria por causa daquela gente, até que, por fim, o povo de Israel começou a clamar pela ajuda do Senhor. Mais uma vez aqui vemos que o povo chega a um estado de miséria tal que então lembra-se da aliança que fez com Deus e começa a clamar a Deus. E então Deus, no seu amor, mais uma vez, envia alguém para conduzir o povo, para levar o povo a perceber quais as razões que os tinham colocado naquela situação.
Lemos ainda o verso 8 aqui do livro de Juízes. Diz assim: Jeová respondeu, no entanto, através de um profeta que lhe foi enviado com esta mensagem: O Senhor, Deus de Israel, arrancou-vos da escravidão do Egito, salvou-vos do Egito e de todos os que vos dominavam cruelmente. E expeliu os vossos inimigos da vossa frente, deu-vos esta terra. Além disso, afirmou-vos que, sendo Ele o Senhor vosso Deus, não deveriam venerar outros deuses dos amorreus que viviam à vossa volta. Mas vocês não deram ouvidos às suas recomendações. Aqui temos o profeta de Deus a falar ao povo, mas eles clamavam e choravam a Deus na sua miséria, e Deus então enviou um juiz, alguém que conduzisse o povo não só ao arrependimento, mas também alguém que libertasse o povo dos seus inimigos. Estamos no verso 11 e diz assim: Um dia o anjo do Senhor chegou-se e sentou-se sob o carvalho de Ofra, na propriedade de Joás, o Abiezrita. O filho de Joás, Gedeão, estava a malhar o trigo, mas tinha ido fazer isso para o lagar, para se esconder dos midianitas e salvar o grão do vandalismo deles. Vemos aqui Gedeão não nos é apresentado como um herói, ele simplesmente é apresentado como um homem normal. Ele está a malhar o trigo numa situação de crise. Em vez de o fazer ao ar livre, como era habitual, para que o vento pudesse levar a poeira e tudo aquilo que não era necessário no trigo, antes, pelo contrário, ele está a malhar o trigo num lagar. E por que é que será que Gedeão está escondido no lagar? Primeiro, eu creio que ele está aí, nesse lugar, porque era um sítio que era escondido. Era um sítio que não era visível aos inimigos, aos midianitas. Assim ele correria muito menos riscos de ser roubado e de ficar sem aquela produção. Em segundo lugar, eu creio que ele estava nesse local também porque ele tinha de alguma forma medo dos inimigos. Mas Deus iria mesmo assim usar este homem. Deus iria usar este homem mesmo que ele fosse medroso, mesmo que ele tivesse receio dos inimigos. Deus iria usar este homem para que ele libertasse o povo de Israel destes seus inimigos. O texto bíblico continua a dizer no verso 12: O anjo dirigiu-se-lhe dizendo assim: O Senhor é contigo, homem corajoso. Aqui parece que Deus tem um certo sentido de humor. Ele chama a este homem que está escondido homem corajoso. É interessante ver que de facto Deus olha para nós muitas vezes olhando para aquilo que Ele pode fazer através de nós, olhando para aquilo que Deus nos pode transformar num futuro. Deus olha para nós como talvez um escultor quando olha para uma pedra. Ele talvez olha para uma pedra bastante rude e esse escultor pode tirar dela uma bela imagem de uma mulher ou de um homem ou de uma criança. Assim Deus faz connosco. Deus olha para nós e Deus vê aquilo que nós poderemos vir a ser nas suas mãos no futuro. Por isso Deus diz a Gedeão, homem corajoso. Deus continua a olhar para nós nessa perspectiva daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E o verso 13 continua: Se o Senhor é conosco, respondeu Gedeão, por que é que nos tem acontecido tudo isto? Por que razão não se dão entre nós aqueles famosos milagres que os nossos pais nos contaram, como por exemplo quando Deus nos tirou do Egito? O Senhor desamparou-nos e deixou-nos que os midianitas nos roubassem completamente. Este era o estado de espírito que Gedeão tinha. Ele de alguma forma estava a ver as situações que o rodeavam e ele não via de facto a presença de Deus no dia a dia. E por isso ele faz este lamento a Deus. Mas Deus fala com Gedeão e diz assim: Então o Senhor voltou-se para ele e declarou-lhe: Vai com essa tua força que te dou e livra Israel das mãos dos midianitas. Sou eu mesmo quem te envia. Vemos agora que Deus faz um chamado a Gedeão. Deus chama Gedeão para uma missão muito específica. Ele deve de olhar à sua volta e certificar-se de que é Deus que está a falar com ele. E Deus está a chamá-lo para esta grande missão de libertar o povo de Israel. É esta a missão que Deus tinha para Gedeão. Mas Gedeão não ficou calado. Gedeão replicou no verso 15: Mas então como posso eu salvar Israel? A minha família é a mais pobre de todas as tribos de Manassés e na minha casa eu sou aquele a quem menos dão atenção.
Ele pertencia à tribo de Manassés, habitava a norte de Israel e, de acordo com Gedeão, com a própria palavra que ele dá, ele era de uma família humilde, de uma condição pobre, e ele até era o menor da casa de seu pai. Por essa razão, ele não achava que seria capaz de dirigir tamanha libertação para o povo de Deus. Mas nós já temos dito várias vezes que Deus usa as coisas humildes, as coisas fracas, aquelas que até são desprezíveis, para conduzir a grandes vitórias. Nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 26 e 27, aquilo que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: reparem, irmãos, que mesmo no nosso meio, entre os que seguem a Cristo, são poucos os que pertencem a altos estatutos sociais, ou têm poder ou riquezas. Deus escolheu de propósito as coisas que a sociedade considera absurdas para envergonhar aqueles que pensam ser sábios. E Ele escolheu as pessoas fracas para envergonhar as que têm poder. Vemos aqui que Deus, de facto, usa homens comuns, homens humildes, homens que têm fraquezas, homens que têm dificuldades, para que Ele possa, Deus, alcançar os seus próprios propósitos. Isso nos deve encorajar, a mim e a si, a percebermos que quando nós estamos disponíveis nas mãos de Deus, então Deus nos pode usar para grandes coisas. Talvez você mesmo se considere uma pessoa que tem muitas falhas, que precisa de alterar muita coisa na sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e diz: mas eu não tenho nada para oferecer a Deus. Gedeão também não tinha. Gedeão era um homem fraco, era um homem pobre, era um homem que era o menor da sua casa, mas mesmo assim Deus usou este homem. Assim como Deus o pode usar a si, que me está a ouvir. É necessário, no entanto, que nós nos coloquemos nas mãos de Deus. Que possamos dizer a Deus: Senhor, a minha vida te pertence. Faz dela o que bem te apraz. Aquilo que tu entendes, faz da minha vida. E certamente Deus vai começar a conduzi-lo e a produzir mudanças na sua própria vida. É exatamente isso que Deus fez com Gedeão. É exatamente isso que acabamos de ler. Deus usa as coisas fracas para envergonhar aquelas que têm poder. Deus usa as coisas simples para que, de facto, a glória de Deus possa ser manifesta à nossa volta. Quando nós somos servos de Deus, o que importa na nossa maneira de ser e estar é que o nome de Deus seja glorificado e não o nosso. É por isso que Deus usa também pessoas fracas, pessoas medrosas, pessoas que têm algumas dificuldades também. Aliás, se nós olharmos para a igreja é exatamente isso. Um grupo de homens e mulheres que são pecadores e que reconhecem as suas fraquezas e que pedem auxílio a Deus para enfrentar o seu dia-a-dia. Que podem dizer a Deus: Deus, perdoa-me os meus pecados. Deus, perdoa-me as minhas fraquezas. A grande diferença é só essa. É que temos a capacidade de reconhecer as nossas faltas e poder dizer a Deus: Deus, auxilia-me na minha fraqueza. Então Deus pega nesses homens e mulheres fracos, nesses que estão dependentes dele, nesses que conhecem as suas limitações e que podem dizer a Deus para os usar, e então transforma essas pessoas para fazer grandes feitos. É exatamente por isso que Deus pôde chamar a Gedeão homem corajoso, homem valente. Porque Deus percebia que se Gedeão se dispusesse nas mãos de Deus, Deus o poderia tornar num homem corajoso e valente, como nós iremos ver mais à frente. De facto, Deus é esse Deus que transforma. E os grandes milagres que Deus opera, talvez já não é abrir o mar vermelho, talvez já não é transformar a água em vinho ou transformar o rio em sangue, mas é transformar o caráter das pessoas. Esse é o maior milagre que nós podemos assistir hoje em dia. É a transformação de vidas operadas por Deus. E aí podemos ver casamentos restaurados, pessoas que são transformadas, pessoas que eram violentas a deixar a violência, pessoas que eram completamente desorganizadas a começarem a ter metodologia de vida, a serem responsáveis. Isso é pela ação de Deus. Esse é os grandes milagres que Deus opera no nosso meio. Mas o texto bíblico aqui do livro de Juízes continua, e estamos ainda no capítulo 6 e o verso 23 diz assim: Fica tranquilo, respondeu-lhe o Senhor. Não tenhas receio, não morrerás. Gedeão construiu ali mesmo um altar e pôs-lhe o nome do altar da paz com Deus. Está ainda em Ofra, na terra dos Biasritas. Nessa noite o Senhor disse-lhe para amarrar o melhor boi de seu pai ao altar de família consagrado a Baal.
e deitá-lo abaixo com a força do animal. Mandou-lhe também que derrubasse o ídolo de madeira à deusa Acera, que ali estava perto, e substituiu-o por o altar ao Senhor vosso Deus. Construiu aqui nesta colina, coloca as pedras com todo o cuidado. Depois sacrifica o boi como holocausto ao Senhor, usando a madeira do ídolo como a lenha para o fogo do altar. Gedeão tomou 10 homens dos seus criados e cumpriu como o Senhor lhe mandara, mas fez tudo de noite, com medo da reação das outras pessoas que viviam na casa de seu pai e da gente da cidade, pois dava-se bem conta do que aconteceria quando verificassem o que tinha feito. Mais uma vez aqui verificamos que Gedeão é este homem receoso, este homem que está constantemente com receio daquilo que os outros possam pensar dele, com receio daquilo que os seus familiares poderão dizer, e então ele age de noite, cumprindo a vontade de Deus, é verdade, mas de noite, com o receio daquilo que os outros poderão dizer. Esta, na realidade, era a grande fraqueza de Gedeão. Ele tinha constantemente medo do que poderia acontecer. Era um homem que estava constantemente a hesitar com relação à opinião dos outros, com relação ao futuro. Ele sempre tinha receios daquilo que poderia acontecer. E Deus iria trabalhar no coração de Gedeão de uma forma poderosa, tornando este homem medroso num homem de coragem, naquilo que Deus havia declarado, que ele era um homem valente e homem corajoso. Mas isso ainda estaria para acontecer. Gedeão iria necessitar de muita ação da parte de Deus na sua vida para enfrentar situações de crise bastante grandes para que pudesse vencer os seus próprios medos. E era isso que Deus estava a propor a Gedeão, que ele ultrapassasse os seus receios, que ele se tornasse esse homem de coragem que Deus queria que ele fosse. Mas para isso era necessário que ele desse passos e passos de obediência. E é exatamente isso que Deus lhe propõe a si e a mim. Muitas vezes nós somos desafiados por Deus a viver o nosso dia-a-dia, a obedecer à sua palavra, mas nós temos receio daquilo que possa acontecer. Hesitamos, ficamos com dúvidas, não temos a certeza que caminhos devemos trilhar. E Deus nos desafia a dar passos um após outro para podermos trilhar o caminho de Deus para nós. É exatamente isso que Deus faz connosco. Deus o faz como um pai amado, um pai querido faz com os seus filhos. Quando os pais têm um bebê pequeno e ele começa a andar, ele começa a caminhar, o que é que os pais fazem? Estão ali de perto, com os braços abertos, para que o seu filho não caia e não se magoe de uma forma desnecessária. Deus age assim connosco também. Nos manda dar passos, mas ao mesmo tempo Deus tem ali as suas mãos prontas para nos segurar no momento da crise, no momento da dificuldade. E era isso que Deus estava a propor a Gedeão, que ele começasse a dar um passo após outro. E era necessário começar pela sua própria casa. E era isso que Deus lhe tinha proposto, que a sua família reconhecesse o Senhor como o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que os podia libertar realmente, e não aqueles ídolos e aquelas imagens a que o povo venerava. Era necessário que a família de Gedeão fosse uma família separada para Deus. Então Gedeão começa por dar passos de confiança em Deus dentro do seio da sua própria família, dentro da sua própria cidade. Mas vamos ver o que acontece no verso 29. Quem foi que fez isto? Perguntou toda a gente. Depois investigaram cuidadosamente e acabaram por descobrir que tinha sido Gedeão, o filho de Joás. Então esta cidade agora descobre quem realmente agiu desta forma. E o nome era o nome de Gedeão. É verdade que Deus está a conduzir Gedeão passo a passo para ele perder os seus receios, mas isso é um processo, não acontece do dia para a noite. E Gedeão então é confrontado pelos seus vizinhos com as suas ações. Ele defende-se, ele mostra que o povo tem de se voltar para Deus, que o único Deus que os liberta é realmente o Deus Todo-Poderoso que o povo conhecia. O seu pai intervém também, fica de seu lado, e Deus realmente liberta Gedeão desta situação. Deus está a treinar Gedeão para ele se tornar o grande líder da nação de Israel. E Gedeão está a aprender as lições de uma forma rápida. Deus quer conduzir Gedeão desse homem medroso a um homem valente, a um homem corajoso. E chegamos então ao verso 35, e diz assim o texto bíblico: Então o Espírito do Senhor veio sobre Gedeão. Este tocou a trombeta da chamada às armas,
e os homens de Abiezer juntaram-se a ele. Agora, Gedeão vai começar a chamar para si um exército para poder defender a nação de Israel. Ele vai se tornar um grande general de um exército. Mas nós iremos ver que tipo de exército é esse. É Deus quem convoca Gedeão a esta batalha. É Deus quem enche do seu espírito Gedeão para que ele se torne esse homem valente e corajoso. Deus pega numa pessoa fraca. Deus pega num homem medroso. Deus pega num homem que estava escondido e o coloca à frente de uma grande e poderosa missão, que era libertar a nação de Israel dos midianitas. Havia já muitos anos que o povo de Israel estava subjugado sob estas forças que vinham e destruíam e roubavam tudo o que os israelitas tinham. E agora Deus chama este homem, Gedeão, e porque ele se dispôs nas mãos de Deus, Deus vai usá-lo de uma forma poderosa. Aqui temos a grande lição para a nossa vida. Se cada um de nós se dispõe nas mãos de Deus para ser usado, certamente Deus nos usará. E Ele fará grandes coisas através de nós. Não por causa de nós mesmos, mas porque Deus é grande e poderoso. E nós somos como uns canais, como uns vasos que Deus pode usar para o seu serviço. E é isso que Deus quer fazer consigo. Mas para isso, é necessário que você se arrependa, volte para Jesus, se entregue nas mãos de Deus e deixe Deus trabalhar na sua vida. Quando você fizer isso, certamente Deus fará grandes coisas através de si. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.